Adaptadora. E se o carro precisa de adaptações? Lembra lá no início, quando você estava detectando no seu cliente como você ia fazer o processo dele? Que tipo de deficiência a pessoa tem, né? Se ele é condutor, se ele é não condutor. Aí você detectou. No caso da adaptadora, só serve para carros com necessidade de adaptação, né? A adaptadora é uma oficina autorizada, homologada do Estado, para fazer as adaptações dos veículos, né? De repente, você pode dizer, mas eu não sabia dessa informação, meu cliente, não passei isso para o meu cliente acabou fazendo uma oficina qualquer. Tudo bem, só que aí ele vai ter que passar pelo Inmetro, para poder, ou uma certificadora, né, do Inmetro, geralmente sempre tem na cidade, né, e vai pedir um laudo. Esse laudo vai atestar que a adaptação foi feita corretamente, só que a pessoa vai ter um ônus, né? Ela vai ser onerada nisso. Então, para evitar esse tipo de situação, é melhor ter conhecimento acerca da importância da adaptadora, da empresa, da oficina autorizada que vai fazer a adaptação nos veículos. Então, você lá no início detectou que tipo de deficiência a pessoa tem. Obviamente, os casos para não condutor, cada um vai ter uma variedade de restrições na CNH. E essas restrições vêm em forma de letra, né, como a gente já viu. Então, pela tipo da restrição, vai ter o tipo de adaptação. Por exemplo, uma CNH com letra D e F no campo de observação. Muita gente acha que D e F quer dizer deficiente físico. Vai saber, né, lá no início, nos primórdios, se não foi feito com essa intenção mesmo, né? Mas o fato é que a letra D representa carro automático e a letra F carro hidráulico. Tem alguns casos que a pessoa só tem que usar carro automático. Outros casos, recentemente pararam de emitir esse laudo, não sei porquê, mas aqui em São Paulo costumava muito para os casos de mulheres que fizeram mastectomia radical ou parcial, com esvaziamento axilar, que é o caso que enquadra, né, esse caso da retirada da mama ou do tumor, que gera a monoparesia, né? Seja num lado ou no outro, no membro superior, seja o direito, esquerdo ou os dois, né? É um caso bem específico, não é o câncer que dá direito a ser enquadrado como deficiente físico, né? E só para arrematar, mas geralmente as pessoas que fizeram mastectomia não exigiam que o carro fosse automático, mas que ele fosse hidráulico. Hoje, praticamente os peritos colocam sempre carro hidráulico e automático. Então, você viu lá, que a maior parte, eu estou citando esse exemplo, porque a maioria dos carros vendidos são automáticos. É mais raro chegar uma pessoa com uma deficiência congênita ou que precise de adaptação do tipo colocar o acelerador, que é do lado direito, para o lado esquerdo, no caso de uma amputação da perna direita, ou de uma dificuldade de movimentação, né, um déficit funcional naquele membro direito e precisando passar o acelerador para o lado esquerdo. Casos de adaptação para o volante, para os cadeirantes, ou pessoas que não são cadeirantes, mas são quase cadeirantes, praticamente não têm sensibilidade nas pernas, ou têm o suficiente apenas para andar, não conseguem ter coordenação também. Às vezes eles põem a letra G, que permite 3 tipos de adaptação. No caso, a adaptação de embreagem ou manual, né? Coloca todo o comando no volante como se fosse cadeirante. Aí já entra para a letra E, né? Não, desculpa, a letra H. A letra E é manopla de volante, é aquela bolinha que põe para ajudar a fazer a movimentação. Mas eu estou só citando alguns exemplos que são os casos mais comuns, né? Tem pessoas também que compram o carro mecânico, que é o caso da letra G, e permite a adaptação. Não que a Secretaria da Fazenda ou o órgão posto fiscal da Fazenda do Estado impeça, pelo menos não em São Paulo, não impede que a pessoa adquira um veículo comum, mecânico, e torne ele automático. É que eu não sei ainda por quê, fico tentando sondar isso nas fábricas, com os vendedores, até encontrar alguém que explique por que a fábrica não vende um carro mecânico
Porque a responsabilidade de adaptação não é da fábrica, é do contribuinte. Ele é que está pedindo isenção de IPVA lá na Secretaria da Fazenda. Então, naturalmente, quem se responsabiliza pela adaptação é o próprio. Porque nessa lei, a gente falou até agora de todos os passos, né? Mas nessa fase 4, você só detecta se vai ser necessário a adaptação lá no início. Quando você faz a entrevista, é que você sabe se a fase 4 vai existir ou não. Se vai ter necessidade de adaptar veículo ou não. Mas é fato que a Secretaria da Fazenda ela nunca exige uma coisa, que a nota fiscal seja da fábrica, pode ser a nota intermediária, pode ser a segunda nota. Ou seja, em casos de averbação de nota, a concessionária que está vendendo o carro, que está distribuindo, que está fazendo a entrega, ela pode refaturar o carro. A Fazenda aceita, ela não obriga que a nota seja da fábrica. Outra coisa, a adaptação. A Fazenda também não exige que quando tem letra D e F na carta, que é muito comum o pessoal chegar para mim falando isso, que tenha necessariamente que comprar o carro automático de fábrica. A Fazenda não exige isso. Essa diferenciação quem faz é a fábrica, não sei por quê. Porque a Receita Federal mesmo, até bem pouco tempo, ela emitia autorizações de isenção de IPI só pelo fato da pessoa ter uma deficiência. Às vezes, ela nem estava com a carta trocada. Eu mesma fiz vários processos assim. Porque na lei antiga do ICMS, a pessoa tinha 6 meses para se adaptar, para tirar a carta especial e fazer a adaptação do veículo. Era a lei do ICMS. Então, realmente, a Receita ela não exigia a Receita Federal isso. Então, a fábrica não pode dizer que é a exigência da Receita Federal, porque não é. Então, eu não entendo por que eles exigem que quando vem a letra D e F, a fábrica só vende carro automático. Letra G, ela tem 3 tipos de adaptação. Automático, com automatização de embreagem e câmbio, né? O carro, no caso, vai ser um semiautomático. São os casos que eles permitem, ou adaptação do volante. Então, não sei por que tem essa diferenciação na fábrica, mas o fato é que a Fazenda nunca exigiu que um carro viesse automático de fábrica. Isso é bem importante ressaltar. Pelo menos na legislação de São Paulo, não. Então, com relação à adaptação, você sabe já no início do processo se o seu cliente vai precisar ou não fazer a adaptação. Então, é importante que depois do emplacamento fique claro que ele tem que retornar com a nota de adaptação, a nota fiscal do prestador de serviço. Quando é carro zero, o prestador de serviço vai colocar uma peça nova. Então vão vir 2 notas, a nota da compra da peça e a nota da prestação de serviço. Essa é a que interessa para a fazenda. Mas em caso de carro zero eu sempre coloco as 2, né? Porque eles gostam de papel, então vamos dar papel para eles. Então eu ponho as 2 notas fiscais. Original ou cópia autenticada quando for emitida por a caneta manualmente. A DANF é eletrônica, então não precisa tirar a cópia autenticada, basta uma cópia ou uma reimpressão dela. Então, sempre você tem 15 dias úteis para apresentar a nota fiscal de adaptação. Por quê? Dependendo do tipo de adaptação, não é feito de cara. Às vezes o documento já saiu do carro, o carro já foi emplacado, está na concessionária, mas a peça que é necessária para pôr no carro ainda não chegou. A oficina autorizada faz a encomenda, dependendo do veículo. Como eu já tive caso assim, eu fiz recentemente, ainda estou esperando, tá? Para dar entrada numa isenção de um Audi, né? Ele é seminovo, e já estou com a documentação pronta para entrar com o pedido de isenção para 2016, porque seminovo só fica isento no exercício seguinte, né? Então, ela comprou o carro esse ano, a cliente, eu estou com o processo montado, mas não dei entrada. Por quê? Falta a nota da adaptação. Ah, mas Renata, você não pode entrar com um pedido de isenção e depois fazer a juntada? Não tem 15 dias para a juntada? Tem. Mas olha só, é um carro seminovo, não é um zero. Essa regra ela vale mais no zero, porque no zero faz sentido esperar que a nota venha depois, porque a pessoa vai retirar o carro da loja e vai levar para adaptar. Ah, mas e nos casos das pessoas que não podem sair com o carro da concessionária sem estar com adaptação? Por exemplo, com o acelerador à esquerda. Alguém habilitado pode retirar o veículo, leva para casa. Tem oficinas autorizadas que elas vão no endereço, né? Aqui mesmo a gente está em Santos e quem está em São Paulo, a empresa vem até Santos para colocar. Dependendo do que é a adaptação, coloca.
O caso que eu estou esperando é um Audi, como é um carro importado, é todo eletrônico, a oficina ficou receosa de colocar um certo tipo de adaptação, então ela fez uma encomenda. Até agora não chegou, já tem 3 meses. E a cliente, lógico, ela está com o carro? Não, porque ela precisa do acelerador do outro lado. E tem alguma outra adaptação que eu não me recordo agora, que faz parte, que vai ficar atrelada porque o carro é eletrônico, é importado, é todo diferenciado. Então tem esses intervenientes, né? Apesar de ser um carro seminovo, ela até agora não retirou. Então a gente está esperando vir a nota para poder dar entrada no pedido com tudo junto. Por que eu resolvi esperar? O tempo vai passar e como eu tenho até dezembro para dar entrada na isenção, se eu protocolar isso agora, daqui 1 ou 2 meses vai gerar intimação. Eles vão pedir a nota. E se ela não tiver colocado a adaptação? E se ainda não tiverem feito serviço? Eu não vou ter nota para apresentar, vai indeferir o pedido de isenção. Aí eu vou ter retrabalho, que é uma coisa desnecessária nos dias de hoje. Quando você tem conhecimento, você tem que usar ele de forma inteligente, né? Então, não adianta eu entrar com um pedido agora, sendo que vai gerar intimação, e eu posso não atender a exigência e vai ser indeferido o pedido, eu vou ter que entrar com o pedido de novo. Para que gastar? Com cópia autenticada, com a documentação toda de novo? Eu tenho tempo, eu tenho até o fim do ano para dar entrada. Então, eu estou esperando. Na hora que eles colocarem, vai gerar a nota fiscal, aí eu faço a juntada da nota fiscal ao processo da isenção do IPVA, que já está todo montadinho, só esperando. Aí a gente leva na fazenda e protocola. Agora, o que não pode acontecer é você não dar essa informação para o cliente. Porque ele tem obrigação de saber. Tem. Porque quando ele foi lá no perito, o perito avisou para ele, ó, você vai ter que mudar o acelerador para o lado esquerdo. Então ele já sabe disso. Só que você é um prestador de serviço excelente. Então você tem que reforçar essas informações. Olha, eu nunca fui criticada por dar a informação que a pessoa já tinha. Tem gente que fala, não, eu já sabia disso, mas foi bom você falar porque eu já tinha me esquecido. Tem pessoas que vão pegar e vão falar assim, nossa, mas eu tenho que fazer isso agora? Tem gente que não sabe quando que ela vai ter que fazer isso. Então é importante você dar o tempo, você diz o prazo. Você diz, agora eu preciso que você vá colocar a adaptação. Busca contato com as empresas, né? Tem um monte de empresas que trabalham com isso. Busca o contato com elas, indica, que eles também mandam cliente, né? Eles também vão te indicar. Isso aí entra nas parcerias, né? Mas busca não tanto visando a parte de, vai vir mais cliente para mim, não é tanto por isso. É para você oferecer, realmente entregar valor, é para você realmente melhorar o serviço, para deixar um serviço muito bem feito, de tal forma que a pessoa não tenha vontade de fazer processo com mais ninguém. Né? Tem cliente meu que já está vindo fazer a 3ª isenção, né? A 3ª renovação do processo, e é gratificante, porque ela tem confiança, ela te vê como referência, porque você sempre está com a informação atualizada, você sempre sabe o que está fazendo. Isso é importante. Tudo que a pessoa me pergunta no escritório, eu sei. E o que eu não sei, eu falo, não sei, mas me dá 1, 2 dias e eu te dou a resposta. E dali 1, 2 dias eu ligo e dou a resposta. Nem que seja para dizer que não tem jeito. Mas você tem que ter essa posição para o cliente confiar nas coisas que você está dizendo. Porque tem gente que às vezes ela vai achar assim, não preciso adaptar o carro agora. Teve um cliente que ele deu uma sorte danada. Ele tinha que colocar o acelerador do lado esquerdo, que ele era amputado. E ele nem tinha prótese, ele andava com muleta mesmo, que estava encomendando a órtese, né, para ele poder colocar junto com a prótese. Ele estava com uma adaptação primeiro. Ele não colocou. E o tempo passou, eu cobrei ele várias vezes e nada. Aí acabou deferindo o pedido de isenção de IPVA. O fiscal também não percebeu que não foi a nota. Achou que era algum carro automático, né? Ele não viu que na letra da habilitação dele tinha a letra C, que é de acelerador à esquerda. E também não leu o laudo. Se ele tivesse lido o laudo, ia ver lá, com necessidade de colocar acelerador à esquerda, podendo, entretanto, dirigir um veículo adaptado, né? Então, o fiscal não viu, o cliente sabia e não me trouxe, que eu cobrei ele várias vezes, ele ficou enrolando, e a isenção saiu, mas ele deu sorte. Ele já me procurou para fazer a renovação e eu já avisei para ele. Eu falei, ó lá, você está com o carro,
né? Ele está ainda com a isenção e graças a Deus o fiscal que deferiu o pedido não sofreu nenhuma ação de improbidade, não sofreu denúncia nem nada, porque se fosse levantar o processo esse tempo todo você talvez fosse obrigado a recolher o IPVA porque não cumpriu a legislação, né? Então é bem importante deixar claro para o cliente que ele tem prazo para colocar a adaptação e essa adaptação pode ser feita na concessionária. A pessoa pode levar o carro até a oficina autorizada ou ainda marcar para ir no endereço. A oficina às vezes vem até o endereço da pessoa e faz a adaptação. Tem prazo para colocar, tem documento para apresentar, porque tem um processo para ser finalizado. Essa exigência de adaptação é para sair a isenção do IPVA e para fazer juntada ao encerramento do processo do ICMS. Então sempre você leva uma cópia autenticada ou a DANF para o IPVA, no pedido de isenção de IPVA, ou até 15 dias depois da emissão do documento e do pedido de juntada do IPVA, ou não. E você também, nesse momento, leva uma cópia para juntar no ICMS. Porque todo mundo, quando faz encerramento do ICMS, só leva a cópia da nota do carro e a cópia do documento do carro. Tem que ser cópia frente e verso dos dois documentos do veículo, cópia da nota fiscal e cópia da nota de adaptação também quando essa tiver. E se a pessoa comprou o veículo diferente do que ela colocou na carta de intenção, também a carta de intenção de acordo com a nota fiscal do carro que ela acabou comprando. Então olha quanto documento que tem que entregar para fazer a juntada. Porque se não fizer esse encerramento do ICMS e não fizer a juntada no IPVA, vai gerar intimação no IPVA e no ICMS, na próxima renovação, também não vou dar isenção, porque vão esperar você levar todos esses documentos. Do jeito que nós brasileiros somos, e somos super responsáveis com documentos, você imagina se a pessoa vai ficar guardando nota de adaptação ou nota fiscal do carro anterior. Crie você o seu arquivo. Eu tenho meu arquivo digital, todos os meus processos são digitalizados. Eu uso uma parte no certificado digital e outra parte eu guardo no Google Drive e também no HD externo no escritório. A gente tem que ter um servidor, sempre tem que ter toda a documentação da pessoa digitalizada, porque isso serve para renovação, tá? Fica aí outra dica.